Olá, meus amores. Boa tarde. Como é que vocês estão? A Pro tá bem. Tá morrendo de saudade de vocês, sentindo falta das nossas aulas, das nossas conversas, certo? E vocês estão com saudade da escola? Estão com saudade das aulas? Eu espero que sim. Eu acho que nesse momento vocês estão sentindo falta de coisas que nem imaginavam sentir, não é isso? Mas rezando, a gente tem que continuar rezando e continuar confiante que logo logo isso tudo vai passar e que a gente vai voltar à nossa rotina normal, tá bom? Então vamos dar início à nossa aulinha de artes. A prova vai deixar aqui um vídeo, certo? Para encerrar o nosso capítulo Derramar a tinta, colorir papel. É um vídeo que fala sobre a tatuagem, porque a pintura corporal foi um dos nossos principais assuntos aqui desse capítulo, né? Nós vimos a pintura corporal indígena, né? Isso. Vocês vão ver também uma atividade, um textinho que eu elaborei, mandei para casa que vocês vão receber aí, falando sobre a pintura corporal indígena e a pintura corporal indiana, certo? Que eles também usam em rituais para casamento, certo? Com as crenças deles, certo? Da cultura deles. E esse vídeo que eu vou colocar é sobre tatuagem e preconceito, certo? O preconceito que as pessoas que decidem tatuar o corpo sofrem hoje em dia ainda na sociedade. Claro que muito menos que antes, mas que ainda sofre. E eu quero deixar esse vídeo aqui para vocês pensarem um pouquinho. Será que a tatuagem ela é só uma expressão corporal, ou a tatuagem ela também é uma identidade pessoal, tá certo? Vocês já pensaram algum dia que o nosso corpo também fala? Exatamente. Então, a tatuagem, ela pode ser uma expressão, o nosso corpo falando, ou seja, o que é que o nosso corpo sente, o que é que eu sinto? Eu posso falar essas coisas através do meu corpo, com a tatuagem. Eu acho que muitas das pessoas que se tatuam é nesse sentido, no sentido de falar alguma coisa, de mostrar alguma coisa, de até fazer críticas ou elogios, né? Existem vários tipos diferentes de homenagem, aquelas que são para criticar, aquelas que são para ou de tatuagem, aquelas que são para homenagear alguém, não é isso? Então, a gente acaba concluindo que o corpo dessas pessoas, esse corpo ele está falando alguma coisa, não é isso? Então, assistam bem o vídeo, certo? Vocês já pensaram, já tiveram alguma vez na vida a vontade de fazer alguma tatuagem? E por que essa vontade, entendeu? Diante desse pensamento de vocês, vocês vão entender melhor se a tatuagem ela é somente uma expressão, uma coisa artística, ou se ela representa a individualidade do ser, tá certo? Ó, vocês prestem atenção no vídeo, assista, é só mesmo para refletir. E para fechar também nosso capítulo, tem algumas palavrinhas que a gente veio vendo diante dos textos que eu coloquei para vocês, das atividades, e algumas palavrinhas que falam muito sobre esse tema. Eu vou colocar essas palavrinhas e vocês vão... Então, eu vou colocar essas palavrinhas lá no ClassUp, certo? E vocês vão conceituar essas palavras. Se precisarem, vocês podem pegar o dicionário, certo? E consultar no dicionário e colocar o significado dessas palavras, que vai servir para ampliar ainda mais o nosso conhecimento. São palavras-chave, certo? Do nosso assunto nesse capítulo, que foi muito sobre pintura, sobre tinta, certo? Beijo! Qualquer coisa vocês podem me procurar aqui no aplicativo, certo? Ou então mandar mensagem no meu WhatsApp. Saudades! As tatuagens chegaram ao Brasil há pouco mais de 50 anos. De lá para cá, os desenhos na pele têm ganhado cada vez mais adeptos. E esse é o segundo assunto da nossa série de reportagens especial. Você vai ver como as tatuagens superaram o preconceito desde que foram trazidas ao país por um marinheiro dinamarquês conhecido como Luke Tatu.
Luke já havia viajado por 42 países de navio. Tatuava dentro das embarcações e nas cidades onde atracava. Uma delas foi Santos. Só que aqui ele escolheu para fixar residência. E não demorou muito para que essa notícia se espalhasse. Centenas de pessoas de todo o Brasil vinham até aqui para serem tatuadas por ele. Inclusive o Menino do Rio, cantado por Caetano Veloso. O dragão tatuado no braço é uma das obras de Luke Tatu. Menino do Rio, calor me provoca arrepio, dragão tatuado no braço. Ele criou família, que ele pretendeu voltar para ficar mesmo. Ele gostou tanto do Brasil, né, do samba e do rock and roll. Luke tatuava próximo ao Porto de Santos, zona de boemia e prostituição. Combustível que alimentou o preconceito contra essa arte, na época ainda marginal. Eu acho um absurdo esconder tatuagem. Eu não escondo minhas tatuagens em lugar nenhum. Eu sou assim, não fiz nada de errado para ninguém. É uma tatuagem, é um desenho. Eu trabalhei no banco durante 5 anos. E quando eu fui fazer entrevista para trabalhar, fui fazer entrevista com band-aid no dedo. Henrique não precisou esconder as tatuagens por muito mais tempo. Virou chefe de cozinha. Entre facas e panelas, encontrou mais liberdade e menos preconceito. Pessoas mais velhas olham e falam, tatuado e tal. Aí comem, aí me chamam na mesa para falar, nossa, comida, nossa, que maravilha. Tal, tal. Então, acaba ultrapassando, né, essa imagem, assim. O jaleco esconde marcas que aproximam médico e paciente. O paciente passa a te enxergar como uma pessoa igual a ele, um comum. As tatuagens do Dr. Matos não têm contraindicação. Foram feitas depois dos 40. Na minha época, esperasse para fazer mais tarde, para não enfrentar nenhuma discriminação profissional. E estampam opções religiosas bem definidas. Eu frequento hoje uma igreja evangélica. Os meus temas fazem alusão a Jesus Cristo. Ramon também esperou virar doutor para fazer uma tatuagem. Para ingressar na carreira, se a pessoa estiver tatuada, dependendo de onde estiver esta tatuagem também, ela pode sofrer, sim, discriminações. Mas sabe que uma única tatuagem, por menor que fosse, desenhada ainda nos anos de faculdade, poderia deixá-lo distante da toga de juiz. Se eu fosse fazer o concurso hoje para juiz e estaria para fazer uma tatuagem, eu não faria. A banca examinadora, em sua conclusão final, pode ainda sentir algum preconceito. De um lado o preconceito, do outro o reconhecimento. É justamente por ter 100% do corpo tatuado que o canadense Rick, mais conhecido como Zumbi Boy, saiu do anonimato e passou a ganhar para desfilar a nova pele por aí. I mean, it's all a composition of one tattoo. I can't really break it down. I think, it's all pretty much equal. Hoje, a imagem de uma pele camuflada já não assusta tanto assim. O medo deu lugar à curiosidade. É mais difícil encontrar alguém sem tatuagem que o contrário, especialmente em locais como a Galeria do Rock, em São Paulo, reduto que abriga a maior concentração de tatuadores e tatuados. Na terceira reportagem da série, o Rede TV News leva você a um tour pelos estúdios desse templo da tatuagem. Hoje, os pais, clientes, trazem os filhos que já completaram 18. E ainda um passado que não se apaga, o arrependimento marcado na pele.